o que importava mesmo é quem ele era para os céus. E aí, próximo ao fim deste devocional, eu te pergunto: você já procurou descobrir quem é você para os céus? Não estou falando de posição, não estou falando de título, de nomenclatura, porque para ser relevante no céu, não se faz necessário ser relevante na terra. Obadias era muito relevante no céu, mas era apenas um mordomo na terra. Dorcas era muito relevante no céu, mas era apenas uma senhora costureira na terra. Talvez o Cornélio não fosse tão relevante para alguns na terra, mas era muito relevante nos céus. A mulher pecadora que ungiu a Jesus não era relevante para os discípulos, mas era relevante nos céus. Me faz lembrar agora quando... Olá, queridos, olá, queridas, que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça em nossos corações, nos conduzindo a cada dia na presença de Deus. Nesta quinta-feira nós chegamos ao nosso 28º dia de nossa conhecida jornada de jejuns e orações, Família MISP. Estou aqui na sala da minha casa e neste vídeo, de forma bem natural, desejando contar com as vossas orações. Eu não estou bem de saúde, a saúde bem debilitada, o corpo bem enfraquecido, e eu preciso das vossas orações para que Deus continue nos dando saúde física, emocional, psicológica e, sobretudo, espiritual. Ao fazer o pedido por esses motivos, é válido nesse momento lembrar que as nossas guerras precisam se concentrar, as nossas batalhas, principalmente nesses âmbitos, porque se nós temos saúde física, saúde emocional, saúde psicológica e saúde espiritual, certamente ficará mais difícil de sermos vencidos pelas intempéries da vida. Há 2 dias atrás eu estava lendo um texto e ele hoje vai fazer parte do nosso devocional. Eu não vou aqui detalhar esse texto, mas eu quero falar sobre o quanto o reino de Deus, o Evangelho, ele nos leva para uma posição contraditória, antagônica. Ou seja, vivemos o que, humanamente falando, seria uma opção contrária à que o homem deseja viver, principalmente se você está envolvido com a obra de Deus, tá bom? O texto é da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4, Paulo está falando aos ministros, aos líderes, aos obreiros e, consequentemente, à igreja que pudesse ser instruída. A partir do versículo de número 10 diz assim: nós somos loucos por amor de Cristo, e vocês sábios em Cristo, nós fracos e vocês fortes. Vocês são ilustres e nós somos vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede e estamos nus e recebemos bofetadas e não temos pousada certa. E nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Ao se referir da sua missão, bem como daqueles que tinham o mesmo nível ministerial que o seu, Paulo revela qual era a visão que geralmente se podia ter daqueles que, uma vez envolvidos com a obra de Deus, teriam que enfrentar adversidades, intempéries e tantas outras coisas à semelhança do seu próprio Senhor e Mestre, que é Cristo. O próprio Paulo foi testemunhado dele que importaria que ele soubesse o quanto haveria de sofrer pelo Evangelho. E me pergunto, o quanto nós, o quanto eu e você, temos de fato sofrido pelo reino de Deus? Mas melhor do que perguntar o quanto,
é perguntar se de fato temos sofrido. Porque se nós temos sofrido pelo reino de Deus, tenha certeza que isso é um privilégio. O apóstolo Pedro diz que se nós sofrermos como cristão, glorifiquemos a Deus nesta parte ou por este nome. Mas o que chama muita atenção é que Paulo chega ao absurdo da consciência, do entendimento humano, de dizer que eles eram considerados como lixos, como escórias. Quem deseja ser considerado assim? Ninguém. Quem deseja ser reputado por um nada? Quem pensa em ser desprezível ou desprezado? Absolutamente ninguém. Nem a pessoa que nós julguemos ser da pior espécie. Todo ser humano, isso foi Deus que pôs nele, deseja que o seu valor seja reconhecido. Mas o que importava mesmo para Paulo não era o que vivia, o que contradizia, o que se apontava e como ele precisava se privar muitas vezes enquanto outros viviam, digamos, os luxos de sua época, viviam as bênçãos materiais de sua época e, contraditoriamente, o Paulo e os apóstolos viviam de forma distinta. Para ele, o que valia mesmo era sempre lembrar qual era a sua missão. Era sempre lembrar que mesmo que ele fosse um miserável homem, que ninguém poderia livrar do corpo da morte, mesmo que ele fosse aquele que não entenderia o seu próprio modo de agir, mesmo que ele fosse aquele que um dia olhou para as pessoas de maneira errônea e depois precisou voltar atrás, o que importava mesmo é quem ele era para os céus. E aí, próximo ao fim deste devocional, eu te pergunto: você já procurou descobrir quem é você para os céus? Não estou falando de posição, não estou falando de título, de nomenclatura, porque para ser relevante no céu, não se faz necessário ser relevante na terra. Obadias era muito relevante no céu, mas era apenas um mordomo na terra. Dorcas era muito relevante no céu, mas era apenas uma senhora costureira na terra. Talvez o Cornélio não fosse tão relevante para alguns na terra, mas era muito relevante nos céus. A mulher pecadora que ungiu a Jesus não era relevante para os discípulos, mas era relevante nos céus. Me faz lembrar agora quando o Senhor recolheu a minha filha e antes dele recolher a Débora para viver na eternidade, um certo homem de Deus teve uma visão e na visão ele dizia: conte os dias, porque daqui a alguns dias vai partir para a eternidade uma pessoa importante na terra e no céu. Bem, a Débora era importante na terra para nós. Agora para outras pessoas que talvez nem a conheciam, mas no dia em que ela partiu, se mostrou o quanto ela era e é importante nos céus. Então, o devocional de hoje, eu venho lhe dizer que independente de qualquer coisa, e eu lhe digo isso com muita graça, sentindo muita presença de Deus, você é importante. Ainda que viva o contraditório, ainda que viva coisas que nunca planejou, ainda que esteja passando situações das mais terríveis, escute a voz de Deus através de um coração que se põe em contato com Deus, ou pelo menos se esforça por todos os dias para lhe dizer: a sua importância não reside na forma como é tratado, das palavras que ouve, do que se dizem de você. A sua importância está no Calvário, está na cruz, está no sangue derramado, no corpo ferido. A sua importância está na palavra de Deus, está no coração de Deus, está no cuidado e zelo do Espírito que habita em você, está na palavra infalível que não pode ser validada. Você, eu não vim dizer que você é o ponto fraco de Deus. Eu vim dizer que o valor que Deus dá ao mais vil pecador, sendo eles eu e você, esse valor jamais pode ser alterado. Que Deus lhe abençoe e até amanhã com mais um devocional de nossa jornada de jejuns e orações, Família MISP. Ore por nós, ore por nossa saúde. Que Deus abençoe.